Fala, Chan. Juan. Galera entrando aí. Vou fazer uma live tocando aqui um pouquinho. Tava estudando até agora. Aí agora eu vou fechar tocando um pouquinho à vontade. Não sei o que eu vou tocar. E é isso.
Fala, Leandro, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Vejo pessoas que acho que iniciam, né? Não, inclinam a caixa para usar o rimshot com a pegada traditional grip. Tem como você falar sobre isso um pouco? Na real, é uma coisa bem da ergometria. Não lembro essa palavra. Ergonomia. Assim, eu consigo acertar a caixa. Deixa eu baixar aqui. Consigo acertar a caixa se ela estiver virada pra mim numa boa, né? Só que aqui rola uma angulação diferente, porque na verdade essa técnica é pra você andar com a caixa pendurada aqui, né? Deixa eu soltar. Pra você pendurar a caixa aqui e andar com ela aqui assim, né? Aí você ataca com o traditional numa boa. Se ela estiver presa num talabarte, então quando você bota ela aqui, é natural, eu diria assim, inclinar a caixa, né? É natural inclinar a caixa. Eu inclino, mas não muito, porque às vezes eu gosto do rimshot com a mão esquerda assim. Às vezes eu gosto de tocar assim, ao invés de assim. Acerto o rimshot com os dois, mas eu deixo a caixa numa posição meio híbrida assim. Ela tá tombada um pouco, mas não muito, para eu conseguir tocar de matched grip também. Tá? Espero que tenha respondido aí sua pergunta, mano. Vou tocar mais um pouquinho. Tocar em 7 um pouquinho. Tava tocando em 4, né? Vou tocar em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5.
Ó, mais uma pergunta do Leandro aí. Como tocar o 7x4 ou 7x8 de uma maneira mais fluida sem estar preocupado em contar? Cara, eu diria que no começo é difícil, na verdade rola uma grande preocupação em contar, né? Porque para acertar esse 1, então a ideia original, a ideia principal, eu acho que é você se acostumar com esse ciclo de 7 tempos, né? Então, primeira coisa, eu acho que é sacar o ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem as claves clássicas, eu gosto de falar sempre disso, assim, das claves dos tempos, né? Tipo, das fórmulas de compasso. Tem algumas claves clássicas, digamos assim, para cada fórmula de compasso. A em 7 são 3 batidas, é 1 do T, que dá 4 mais 3, 7. Então, 1 do T, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pega tacho do Hermeto Pascoal, bota lá no YouTube, Hermeto Pascoal tacho. É a clave do começo. Né? Quem não conhece esse tacho, é uma boa música para aprender o compasso de 7. Então essa aqui é uma clave de 7 legal. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 do TK 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 5, 6, né? Aí eu diria que o caminho que eu achei assim para começar a compreender mesmo o 4 é você tocar outras coisas dentro desse compasso. Então, por exemplo, 3 contra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pega essa clave. Tá, 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 E bota. Daí agora coloca o 3 no chimbal e no bumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Me habituei a tocar o 3 contra 7, beleza. Então agora 4 contra 7. Então, isso aqui é sempre a clave pra gente saber onde tá o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Você pode começar na palma mesmo. Então a clave do 7, vou fazer em seguida. A clave do 7... Aí eu vou continuar contando o 7 e vou tocar 3 contra 7. E aí fazer 4 contra 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Desculpa, a cada 2 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Então, isso são caminhos que eu percorri para que o 7 entrasse na minha cabeça. Então, para fazer 5 contra 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Mesma coisa em 4. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é uma boa dica em qualquer fórmula de compasso. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A cada 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí 4 tocando a cada 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 a cada 4, beleza, na cabeça do compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 4 a cada 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Quando eu tenho que assim, quando eu tenho que assim, quando eu tenho que assim. Pode botar no bumbo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, estudar essas congruências dos compassos que eles têm entre eles mesmos, eu costumo dizer que é que nem a galera dos outros instrumentos, ou qualquer um de harmonia, que eles têm o lance dos 12 tons. E aí o cara se habitua a tocar em si bemol, mi bemol, aí lá bemol, ré bemol. Aí ele começa a tocar em outros tons, ele vai vendo de outros pontos de vista aquele, por exemplo, vamos supor que ele toca sempre em si bemol pra caramba. Aí ele começa a estudar, sei lá, mi. E ele passa a enxergar aquele tom de si bemol de outro lado, porque ele tá em mi vendo o si bemol lá. Ah, ó que bacana. É a mesma coisa com os pulsos, com as fórmulas de compasso. Quando você começa a estudar uma dentro da outra, o 5 dentro do 4, o 7 dentro do 3, o 3 dentro do 7... Quando você tá tocando, você passa vira tudo uma coisa só, assim, no bom sentido. Você tocando em 7 ouve o 3, tocando em 3 você consegue ouvir o 7, enfim. Eu acho que esse é o caminho, assim, para qualquer fórmula de compasso. Estudar as outras fórmulas dentro dessa, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daniel, o que eu indico para quem quer iniciar no jazz? Cara, eu tô com alguns alunos online e aí alguns deles começando. E a gente, principalmente com o YouTube e tal, mesmo eu que sou um pouco antes do YouTube, via Ticoria, Steve Gadd, Michael Brecker, Mike Stern. Você vai ficando doido com o som, né? Dennis Chambers, Billy Cobham. Só que tudo isso já são caras com... Por exemplo, isso aí vai... A maioria das coisas que eu falei é de 68, vamos botar anos 70 pra frente. Nos anos 70, eles já estavam quebrando os paradigmas que tinham sido criados nos anos 20, 30, 40. Lógico que mudou dos 20 dos anos 20 para os 30, dos 30 para o 40, o bebop, hard bop, enfim, o jazz, o cool jazz, tem muitas modalidades de jazz aí no meio, mas assim, a linguagem, vamos dizer assim, os alicerces básicos do que acontece hoje em dia e aconteceu desde os anos 66, 65 até hoje, os alicerces estão lá nos anos 40, digamos, é um bom lugar para você procurar. As gravações do Charlie Parker às vezes são um pouco ruins, porque é muito antigo, então fica um pouco difícil de escutar.
Então eu sugeriria, assim, dos anos 50 já, você pega o primeiro grande... Primeiro não, mas o quinteto com o Coltrane do Miles Davis. Então você pega o Relaxing with the Miles Davis Quintet, Cooking, Steaming, é uma série de discos que são Relaxing, Cooking with the Miles Davis Quintet, Max Roach e Clifford Brown, discos, Art Blakey, Jazz Messengers, discos que são super organizados o play. Se for ouvir de cara Interestelar do John Coltrane, vai assim, o trabalho vai ser maior, não que não possa fazer isso. E, inclusive eu nunca deixei de ouvir nada, assim, eu adorava Ticoria, mas uma época eu estudei ouvindo Thelonious Monk com Charlie Rossio, com Johnny Griffin, porque para intelectualmente eu entender o que acontece no processo, como é que vai parar num disco, por exemplo, Unity, do Larry Young com Elvin Jones, o Joe Henderson e o Woody Shaw. Esse disco aí, os caras já estão quebrando tudo. Tipo, o Elvin Jones vara a barra de compasso durante o solo, ele não deixa tudo claro, de propósito, porque eles estão querendo quebrar as barreiras que estavam ali até aquela época, anos 60, anos 70. Então é legal você pegar quando eles estavam estabelecendo a base do raciocínio que rola na improvisação do jazz, que é para você mesmo entender. Então o disco do Clifford Brown com o Max Roach é um disco super legal, porque eles tocam super organizado, no bom sentido. Não é um disco careta, mas é um disco organizado. É um disco que você consegue aprender muito. Por exemplo, pega as formas do jazz, que é uma das bases do play, é a forma. Então ali eles estão respeitando super a forma. 8 compassos de A, 8 compassos segundo A, 8 compassos do B, muda tudo. Aí volta pro último A, mais 8 compassos e assim vai. Você pega os discos mais pra frente, dos anos 60 e pouco pra frente, pega Tony Williams, Herbie Hancock, eles já estão querendo quebrar essas barreiras, entende? O cara vai começar uma ideia no 7º compasso do segundo A e vai acabar ela no 5º compasso do B. Então você perde a barra de compasso, porque se o A tem 8 compassos, o cara começa uma frase no 7º compasso, e aí ele entra no B com essa ideia, e vai até a metade do B, você, espectador, se você não tiver muito ligado, você perde, ele escondeu a barra do compasso de você, então você pode perder onde está, porque eles estavam atrás de fazer isso, porque até ali se fazia tudo organizado. Então eu acho que é legal para quem quer iniciar no jazz, continua ouvindo as coisas que você gosta, mas pega as coisas dos anos 40 e 50 para que você compreenda a base do som. Isso para tudo, música brasileira também. Se quer tocar música brasileira e tem uns trio, pega 1, 2 trio, Michel Leme, Thiago Espírito Santo e Cuca Teixeira, ou o trio Corrente, que é outro trio de música, 2 trios de música brasileira muito muito diferentes. Seja lá de qual você gosta, né? Se você gosta do 1, 2 trio ou do trio Corrente, que são 2 trios de música brasileira muito diferentes, o ideal para você começar a entender essa linguagem é lá nos trios da Bossa Nova. Porque não é por acaso que você pega o Cuca ou o Edu Ribeiro tocando samba e é do jeito que é, porque eles ouviram, é tudo uma história que vem acontecendo. Então eu acho que para qualquer tipo de som, seja jazz, música brasileira, é ideal que, pelo menos por um período, você, músico, escute o começo dessa música que você quer fazer, para que você compreenda mesmo de onde que ela vem. Para onde ela vai, a gente não sabe, a gente vai tocando e vai vendo, né? Agora, de onde ela vem é importante. Então, acho que é isso. Para quem quer iniciar em qualquer tipo de som, rock, enfim, ouvir de onde veio aquilo, né? E é isso. Acho que eu vou tocar mais um pouquinho aqui. Fala, Solomão. Eu vi entrar um monte de gente aí. Felipe Casteco, Samuel, Rafael Abissan, Ragiba Esteves, Nini de Castro, Rodrigo Amaral, Paula, quanto tempo? Renatinho Alves, Igor Bolos. É isso. Tocar um standard que eu gosto é um ABA do Dizzy Gillespie. Quem quiser ouvir depois com as notas da melodia, procura lá, Dizzy Atmosphere, do Dizzy Gillespie. Eu vou tocar aqui a melodia no ritmo mesmo.
E é isso. Um, dois, três, quatro. Leandro, ó, vou ler a pergunta dele aqui, deixa eu ver só que horas são. Já vou acabar aqui, tá? Então, última perguntinha aí, ó, do Leandro. Pode dar alguma dica de improvisação? Tipo, abrir o chorus para o batera improvisar. Aí, no caso, pensa, agora fudeu. Cara, isso acontecia muito comigo. Aliás, às vezes ainda acontece. A primeira coisa que tem que fazer é deixar esse pensamento pra lá. Porque quando vai começar o chorus, aí vem aquele aviso assim, né? Fudeu. Aí, fudeu mesmo. Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente se propor a passar por essa situação aqui, né? Estudando. Gera essa situação pra você mesmo. Eu acho que essa é uma dica que eu me daria. E foi o que eu fiz muito tempo. Então, o primeiro passo aprende um standard. Se você não, pelo menos de cabeça a melodia, assim, pelo menos cantar, mesmo que mal. Obrigado, Juan. Pelo menos cantar, assim, mesmo que mal. Eu canto mal pra caramba, mas eu canto os standards que eu sei. Porque foi assim que eu aprendi a tocar. Então, vou fazer aqui um passo a passo, vai. Então, vou pegar um standard que eu gosto.
Um que eu consiga cantar, né? Deixa eu pensar. Cherokee. Cherokee é uma ABA. 1, 2, 1. Então eu vou cantar ele. 1, 2, 1, 2, 3. Tá, tá bom, foi uma ABA, a forma inteira, cantei mal, tudo. Então, pelo menos, vamos supor que eu estudei essa música hoje a tarde inteira, aí amanhã eu sei ela de cor. Então eu vou vir aqui e só vou tocar a música uma vez, que nem eu fiz agora. E aí eu vi que eu acertei o chorus. Então agora eu sei que acertei o chorus. Eu vou acelerar só um pouquinho. É longa essa forma, né? Mas vamos lá, vou fazer de novo. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 1, 2. Certo? Aí você faz isso 2 vezes, 3, e faz o ciclo. Fica várias vezes você em casa fazendo isso. Aí pega a baqueta, vai de madeira. Aqui eu peguei e fiz uma ideia em 3. Então eu posso combinar comigo. Nos As, todos os As, agora começando a pensar em criar um improviso. Primeiro eu preciso caretear, deixar a careta. Então, todos os As eu vou tocar essa colcheia pontuada. 1, 2, 3, 4. E aí, no B, eu não tenho obrigação nenhuma. No B eu vou só conduzir. Então, 1, 2, 1, 2.
eu fala Noronha. Já tô cantando. Deixa eu falar oi pra galera, vai. Marcinho Pereira, Manassés. Fala, Manassés. Eu não tô falando sobre nada especificamente, mas aí rolou uma pergunta aqui sobre como eu faço pra improvisar e não se assustar. Então, tô explicando. Então, ó, agora a gente tocou a forma inteira e no A, nos As eu toquei a colcheia pontuada o tempo todo. E no B eu conduzi. Aí eu posso chegar ao próximo passo, tira a colcheia pontuada do segundo A. Então, o primeiro A, colcheia pontuada. O segundo A, eu posso improvisar. No B, condução. Último A, colcheia pontuada de novo. Um, dois, três. Certo? Aí, então eu fiz um chorus inteiro com tudo preenchido com uma ideia. Agora eu me dei espaço no primeiro A. Desculpa, no segundo A e tudo o resto, obrigações. Com o tempo, aí você vai se dando outras obrigações. Por exemplo, tirei uma frase do Elvin Jones. Então, agora nos As eu vou tocar essa frase do Elvin Jones e o B eu deixo livre para eu improvisar. Vai ficar mais difícil para eu cantar a melodia aqui para vocês, porque eu não estudo cantar e tocar ao mesmo tempo. Mas a melodia tem que estar na sua cabeça. É em cima dela e baseada na estrutura da melodia que eu crio o meu improviso. Primeiro eu tô fazendo desse jeito, mas com o tempo você vai enxergando a estrutura. A melodia tem 8 compassos, são 2 frases de 4 compassos. Ou é uma frase de 8 compassos. Ou são 4 frases de 2 compassos. Enfim, tem vários jeitos de uma música se estruturar melodicamente. E eu gosto de pegar a melodia a estruturação melódica do standard ou da música que eu tô tocando para estruturar meu solo. Entendeu? Fica mais organizado. Então, ó, toda vez que for bom, 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 bibe, aí eu vou fazer isso aqui. Certo? Então, aí no segundo A vou tocar a frase do Elvin Jones. No B vou conduzir. E no último A vou fazer de novo essa frase. Então, 1, 2, 3, 4.
Então, ó, eu criei um improviso, um improfixo, né? Tudo que eu toquei aqui eu sabia o que ia ser. Eu não improvisei nada. Então, isso para o quê? Para eu me acostumar com a estrutura. Então, assim, eu passo a saber mais ou menos a estrutura de 32 compassos, dividida em 4 partes. A, B, A, cada uma de 8 compassos. E isso começa a ficar um pouco mais natural para mim, para eu conseguir criar em cima disso. Então, depois de muito tempo fazendo as coisas desse jeito, eu comecei a conseguir improvisar. Mas eu acho que, respondendo a pergunta do Leandro, é isso, é você aprender as estruturas que as músicas mesmo têm. E aí você passar esse tipo de estrutura para o seu solo, para o seu fraseado. Porque independente de ser batera ou não, fica interessante quando o cara tá tocando em cima da estrutura da música, né? Acho que é basicamente isso, assim. Certo? É isso, galera. Acho que eu vou fechar aqui a live se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Se não, agradeço a presença de todo mundo. Chico. Enfim, uma galera. Vou finalizar aqui. Tocar um groove. Nada de formas. Vou tocar um groove aqui. Em 6/8 aqui, tá? E vou fechar. Obrigado. Valeu aí.